Bom dia a todos e todas. Mais uma vez estamos aqui reunidos para facilitar o nosso Evangelho no Lar, transmitido através do YouTube pelo canal do Quinta de Luz, nosso centro espírita, nossa amada Quinta de Luz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma facilitação do Evangelho. Para quem não me conhece, eu sou Antônio Cláudio, e vamos seguir juntos hoje nessa trilha de descobrimentos. Do meu lado e de vocês, quem nunca praticou o Evangelho no Lar, a gente está recomendando esse Evangelho aqui, que no final dele, ele tem inclusive as recomendações de como fazer o Evangelho no Lar. Principais motivos, alguns conselhos, tudo aqui presente nas últimas páginas desse Evangelho. Nós vamos ler o Evangelho de uma forma bem aleatória, como nós praticamos aqui na nossa residência, no nosso lar. A gente abre o Evangelho de uma forma aleatória e daí a gente lê e faz depois da leitura a gente faz uma breve análise, uma sucinta análise do texto. Bom dia, Tarcísio. O som está baixo. Ok. Está sem som. E agora, melhorou? Não estou com barulho. Melhorou o som? Agora está melhor. Ok. Foi um ajuste aqui do celular. Bom, então nessas iniciais, nessas primeiras palavras que a gente sempre fala aqui no Evangelho do Lar do Quinta de Luz, é esse tempo também, né, da gente deixar que entrem mais pessoas na sala e de fazer algumas recomendações de como a gente deve fazer, como deve executar o nosso Evangelho no Lar. Lembrando que, sempre é bom lembrar, que a gente precisa ter uma combuquinha, alguma taça, alguma coisa que possa estar possa receber, no caso, as energias deletérias, energias não muito positivas que estão no nosso ambiente ou em nós mesmos, que elas sejam carreadas para esse receptáculo aqui, esse recipiente, tá? Para que depois a gente possa descartar ou na bacia sanitária, de preferência na bacia sanitária. As plantinhas, às vezes elas não se ressentem, né, essa energia. Para você ver como é que é. Existe energia, como dizia Einstein, né, é igual a mc2. Bom, então nessa cumbuca a gente coloca água. Essa água não precisa ser água mineral, é a água da torneira mesmo, tá certo? Então nessa cumbuca, nessa taça, vai ser captada toda a energia que está nesse ambiente que a gente está vivendo, vivenciando, ou de uma forma que chegou conosco. A gente foi para a rua e tal, voltou, está meio estressado, então fica aquela energia pairando no ar. E a gente, sem saber, discute com o nosso companheiro, companheira, nossa esposa, esposo, não sabe por quê, né? Então foi aquela energia que a gente trouxe de fora, ou então estava com a gente mesmo, a gente já estava meio chateado por alguma coisa. Então essa cuba serve para isso, para receber essa energia, e depois a gente vai descartar. No final, sempre no final do Evangelho. Outra coisa que a gente faz é colocar um copinho com água, certo? Aí coloca uma tampa de plástico, um pires, em cima desse copinho, para que a gente possa tomar. Esse copinho, essa água vai ser fluidificada durante
o evangelho que a gente está fazendo hoje e o que vocês vão fazer na casa de vocês. Tá certo? Que mais? A gente tem uma prática aqui também, no caso eu, de ler essas folhinhas que a gente recebe dos centros espíritas que distribuem, certo? Nos semáforos aí. A gente guarda, junta tudinho. Essas são coletâneas de textos de livros espíritas. Muitos são psicografias de Chico Xavier, certo? E o nosso evangelho que a gente vai ler hoje é esse aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Bom, vamos iniciar fazendo uma breve leitura desse texto, que se chama Rogativa do Servo. O texto é uma psicografia de Chico Xavier, está presente no livro Tempo de Luz, da autoria de André Luiz, do espírito André Luiz. Rogativa do Servo. Senhor, dá-nos a força, mas não nos deixes humilhar os mais fracos. Dá-nos a luz da inteligência. No entanto, ensina-nos a auxiliar os irmãos que jazem nas sombras. Dá-nos a calma, contudo não nos consintas viver na condição das águas paradas. Dá-nos a paciência, entretanto, não nos relegues à inércia. Dá-nos a fé, mas não nos permitas o cultivo da intolerância. Dá-nos a coragem, no entanto, livra-nos da imprudência. Concede-nos, por fim, o conhecimento da harmonia e da perfeição que devemos buscar. Não nos deixes, porém, na posição da Vênus de Milo, sempre maravilhosamente bela diante do mundo, mas sem braços para servir a ninguém. André Luiz. Vocês vejam que cada ponto que André Luiz toca aqui, quando a gente faz essa rogativa, a gente pede força, mas a gente também não pode ter aquela força que vá humilhar os mais fracos, sobrepujar, como a gente está vendo hoje no nosso dia a dia, até em casa mesmo, né? Na rua, no país, no planeta, essa situação de guerra que estamos vivendo. Dá-nos a luz da inteligência. Então, eu sou inteligente, mas eu não posso com isso deixar de ajudar os meus irmãos que estão nas sombras, estão sem entender as coisas. E ser aquele professor que tem aquela paciência de estar revisitando e ensinando de novo, uma nova maneira, a mesma coisa, ter paciência de estar ensinando. Dá-nos a calma, contudo não nos consinta viver na condição das águas paradas. Então a água parada, o que é que ela faz? Ela carrega energia? Não, ela está lá paradinha, não faz nada. Então, essa calmaria não é boa. Dá-nos a paciência, mas não nos deixe inertes, sem ação. Não é bom. Dá-nos a fé. Eu quero ter fé, eu quero aumentar a minha fé. Certo, mas eu posso ser intolerante com o meu próximo? Eu posso não aceitar a opinião dele? Não. Cada um tem sua opinião. Eu divirjo da opinião do meu amigo, mas eu entendo que a opinião é a dele. Como eu tenho a minha, ele tem a dele. A gente chega num diálogo, nunca numa disputa. Dá-nos a coragem, livra-nos da imprudência. Então a gente está passando por uma situação em que nos é dada a coragem, a força, a gente entender que aquela coragem ela não pode passar do limite da imprudência. A gente está vendo que não vai conseguir realizar aquilo ali, mas mesmo assim a gente tenta, mas aí está passando por uma situação em que pode nos afetar até fisicamente. Concede-nos, por fim, o conhecimento da harmonia e da perfeição que devemos buscar. A Vênus de Milo é uma estátua muito bonita, mas aqui ele usa o exemplo que ela não tem braços para servir a ninguém. É linda a Vênus de Milo, mas a gente não pode ser igual a Vênus de Milo, só bonitinho por fora,
e sem ter nenhum caminho de auxílio de caridade para com o nosso próximo. E a bandeira do Espiritismo é essa, da caridade. Então a gente tem que perceber, né? Essa rogativa do servo, eu acho que ela cai muito bem nesses momentos que a gente tem aquele ufanismo, né? Se acha melhor que o outro. Ah, eu sou muito inteligente. Não é por aí. Todos estamos aqui com a missão. E a missão da gente é ajudar, quem quer que seja. Bom, hoje eu estou meio impossibilitado de usar as duas mãos, mas aí eu vou tentar, de uma certa forma aqui, abrir o Evangelho. Mas só que antes do Evangelho, vamos lembrar o seguinte, a gente sempre faz uma oração. Então essa oração, você pode fazer a oração que você mais gosta. Normalmente a gente usa o Pai Nosso, usa o Santo Anjo, mas você pode usar qualquer uma da sua crença, tá certo? Então vamos serenar a mente e agora vamos fazer o nosso Evangelho. Serenando a mente, fechando os olhos, expira pelo nariz, solta o ar pela boca, lentamente. Ao respirar, eu me encho de paz, de tranquilidade, de energias boas. Ao expirar, eu coloco para fora todas aquelas energias que estavam comigo, que não me faziam bem. Novamente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E agora entramos naquele campo de sintonia com nosso anjo de guarda, aquele que está sempre conosco, nos protegendo, nos intuindo, nos dando ideias de como melhorar a nossa existência nesse planetinha Terra. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, Deus a ti nos confiou e nos confia a piedade divina, sempre nos rege, nos guarda, nos protege, nos ilumina, hoje e sempre, graças a Deus. Que assim seja. Bom, agradecendo esse dia maravilhoso, esse momento de paz, essa energia boa que está no ar. Vamos abrir aqui aleatoriamente. Bom, como diz nossa amiga Jesus, coincidências da vida. Do capítulo Fora da Caridade não há salvação. Necessidade da caridade, segundo o apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que produz som e um sino que toca. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada serei. E se tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce e benigna. Não é invejosa, não é afoita, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não despreza ninguém. Não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada.
A caridade também não faz julgamentos precipitados, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e o versículo 13. Aí vem o comentário. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente essa grande verdade que disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. O apóstolo Paulo coloca dessa forma, com muita clareza, a virtude da caridade até mesmo acima da fé. É porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante ao sábio, do rico ao pobre, e é independente de toda e qualquer crença particular. E vai mais longe. Definiu a verdadeira caridade e mostrou não apenas na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, da bondade, da benevolência e na benevolência para com o próximo. Lembram que o Renato Russo fez uma letra que usa um trecho da caridade, segundo o apóstolo Paulo. E a gente pratica a caridade verdadeira. Veja que teve um entrelaçamento entre esse texto aqui que a gente leu, que está presente no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, é o ponto número 6, o item 6. Houve esse entrelaçamento entre a rogativa do servo, que a gente leu inicialmente nesse texto. A caridade é a bandeira do Espiritismo por isso, porque é a maior das virtudes. A gente não precisa nem ter fé para praticar a caridade. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa, você tem alguma crença? Não, mas ele é um praticante da caridade, um fervoroso praticante da caridade. É aquele que está lá todo dia no templo, todo dia no centro espírita, todo dia rezando em casa e não pratica a caridade. Ele está sendo verdadeiro. A caridade não é só entregar a esmola. A caridade é tudo o que faz que o homem cresça moral e espiritualmente. É a maior das virtudes, como diz aqui no texto. E a gente tem que se abrir o coração para entender isso. Entender que somos seres humanos, que a gente tem esse dever de ajudar o próximo e ajudar nós mesmos. É essa a nossa vida, é essa a nossa maior missão aqui na Terra. Fiquem cientes disso. Porque tudo isso que a gente passa, aqui eu sou um exemplo, são provas, são expiações. Mas e como é que a gente está vivendo? A gente está seguindo o caminho do Mestre, o que o Mestre falou. A gente está olhando para isso, entendendo que isso passa, como disse Chico Xavier. Então, vamos ter ideias, vamos ter na cabeça como é que a gente pode transformar esse mundo. Se a gente não pode dar dinheiro, a gente pode dar oração, a gente pode dar pensamento positivo, a gente pode nos juntar e a força a força de 1, 2, 3, 4, 5 é muito grande. E Cristo disse, cada vez que 2 ou 3 estiverem juntos, aí eu estarei entre eles. Então Ele está sempre com a gente. Não temam. Sejam felizes. E vamos ajudar os outros. Aos descamisados, como dizia Zé da Carroça.
Vamos ajudar os pobrezinhos, aqueles que necessitam. Fé, força e coragem. Vamos em frente. Deus está conosco. Sempre. E Jesus é nosso irmão. Bom, vamos encerrar o nosso Evangelho no Lar. Profunda gratidão a todos vocês que participaram desse evento e que nos foi dado de presente nessa data. Gratidão a vocês, a todos que vieram. Gratidão aos amigos espirituais que estão aqui conosco, nos auxiliando hoje e nos outros dias. Os amigos espirituais que nos intuíram. Gratidão aos coordenadores espirituais do Quinta de Luz. E assim, agradecidos a todos os nossos amigos, aos nossos mentores, vamos fechar os olhos, serenando novamente. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, Deus a ti nos confiou e nos confia a piedade divina. Sempre nos rege, nos guarda, nos protege, nos ilumina, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, meu Deus. Agradeçamos também a nossa Mãe Espiritual, nossa Mãe Maria, que nos protege e nos auxilia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos vossos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meu Deus. E assim, amigos, vamos tomar nossas aguinhas que estavam lá esperando, foram fluidificadas durante o nosso Evangelho de hoje. Paz e luz a todos.